Sou professora Alessandra, sou da área de tecnologia, eu trabalho com Big Data, inteligência artificial. Eu coordeno o LabData. Eu sou a professora Renata Espers, sou diretora do ProFuturo, Programa de Estudos do Futuro da FIA, e dos MBAs internacionais, MBA Executivo e International MBA. Eu sou Graziela Comini, sou coordenadora do Centro de Empreendedorismo Social e vice-coordenadora do Núcleo de Gestão de Projeto. Estamos dando início ao nosso FIA Connect Woman, uma super iniciativa para falar de diversidade. Uma iniciativa incrível, vamos falar sobre oportunidades, desafios, cases e no dia de hoje contamos com a participação especial de Ana Carolina e Rosalba. Ana, conta para nós um pouquinho sobre desafio das mulheres no mercado de trabalho. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Me apresentando rapidamente, eu sou a Ana Carolina, sou formada em Direito, trabalho na EDP como Head de Techs e como líder de equidade de gênero essa segunda parte desde 2019, que foi quando teve o lançamento do programa. Sou formada na FIA, no MBA Executivo Internacional, da turma 53, e para mim é um grande prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da vivência sobre esse tema, né, da importância de cada vez mais termos mulheres na liderança, e fico muito feliz da FIA ter essa iniciativa, porque, de fato, olhando para o meu MBA, a maioria eram homens, né, eram poucas as mulheres, mas eu fico até contente de saber que, aos poucos, o número de mulheres vai aumentando, né, e eu acho que o objetivo é que tenha cada vez mais mulheres. Bom, a importância da mulher na liderança está muito ligado com as iniciativas de sustentabilidade. Eu acho que todo mundo já percebeu que ter mulheres na alta liderança traz excelentes resultados para o negócio e traz um aspecto social muito relevante, que é a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, colocando todo o potencial delas e toda a capacidade delas, de nós, né? E eu acho que as empresas acordaram para isso, grandes empresas estão com programas de diversidade, em diversos temas, mas muito foco nas mulheres, e todas essas iniciativas que acontecem, olhando para a minha experiência na IDP, já trouxeram grandes frutos, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a empresa enxergar o potencial que ela tem para trazer cada vez mais mulheres para a liderança e contribuir cada vez mais para a sociedade como um todo. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o programa. É um programa que começou em 2019, relativamente recente, mas que já tivemos grandes evoluções. Hoje a gente já tem uma presidenta de ESG, que é a Fernanda Pires. Tivemos um programa muito estruturado, né, com apoio de consultorias e com apoio da alta gestão, e que hoje temos uma participação massiva das pessoas da empresa que cada vez mais querem participar e se comprometem desde a concepção das ideias até a finalização dos projetos. Quando a gente olha para mulheres na liderança, a empresa trouxe desde programas de mentorias internas como mentorias externas, e até mesmo a gente chegou a colocar metas muito assertivas, tanto nas contratações como nas promoções, e cada vez mais estimulando e trazendo informação para a alta gestão e para os líderes, e aos pouquinhos, eu vejo que aos poucos, insistindo, a gente foi colhendo excelentes resultados. Então, eu trago aqui para reflexão, né, o quanto que as empresas podem contribuir para a sociedade e para o avanço do tema das mulheres na liderança. Legal, Ana, muito obrigada por compartilhar a sua experiência aqui conosco e agradecemos sua participação e aproveito nesse momento para convidar a Rosalba também para compartilhar a experiência dela, fazendo um gancho sobre este ponto justamente das mulheres na liderança, mas com um enfoque mais voltado para as mulheres na alta gestão.
né? Então, a gente tem visto aí que é muito difícil, né, encontrar mulheres participando em nível de CEO ou C-level de uma maneira geral. Então, gostaria que a Rosalba comentasse um pouquinho, né, dos desafios da liderança, mas na alta gestão, mulheres participando na alta gestão. Rosalba, seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Renata, pelo convite. Vou fazer só uma pequena introdução. Eu sou Rosalba Pantoja, sou farmacêutica, formada em farmácia, sou da turma 46 do MBA Executivo Internacional e queria falar que sempre estou envolvida com todas estas ações de inclusão. Então, eu faço parte de EVA, um grupo que nasceu justo na FIA, Empowering Women to Achieve, e é um grupo onde nós tentamos motivar as mulheres a conseguir esses C-levels que estava comentando a professora Renata. O que podemos fazer nós como mulheres para alcançar isso? E também sou sponsor do Grupo de Inclusão Racial da Eurofarma, a empresa onde eu trabalho, que sou diretora executiva de operações internacionais. Então, Renata, eu acho assim, tem muitos vieses neste mundo em respeito às mulheres nos cargos de liderança, certo? Vários deles são, a mulher não pode ser expatriada, enviada para outro país, porque a família, a mobilidade, não consegue se movimentar. Outro viés que normalmente levamos é, não, determinadas posições são mais masculinas que femininas. Então, assim, eu acho que está em nós mesmos servir um pouco mais de exemplo, porque como são poucas mulheres nesse nível de liderança, as mulheres não têm onde espelhar-se, quem me serve de modelo. Então, eu, desde minha função aqui na Eurofarma, eu cuido de toda a parte de operações na América Latina. E um dos grandes desafios que eu mesma falei, eu vou contra esse desafio, é como levar mais mulheres para outros países. Ser a mulher quem decide falar para o marido, olha, vamos para outro país, eu te ajudo, você fica em casa um tempo, ou como vamos ir conseguindo emprego. Então, assim, eu tenho conseguido, lógico, através da empresa que me permite ter essa plataforma, não? Levar mulheres de um país para outro a ocupar posições que normalmente são masculinas, gerente de operações, gerente de fábrica, gerente de produção. E o último caso, que acho que é um caso bem icônico para mim, é uma peruana que terminou indo em pleno período de pandemia para Chile, a cuidar de uma fábrica que estamos trasladando de um lugar para outro, com duas filhas de 6 e de 10 anos. E ela falou, não, eu pego minhas filhas e vou para lá. Então, assim, acho que as mulheres estamos preparadas, acho que temos todo esse cultivo para ir, mas falta quem também ser mais incentivadora disso. E acho que desde minha posição de liderança, eu tento sempre trazer mais mulheres para este tipo de posições. Muito obrigada. E eu queria pegar dois ganchos, tanto que a Ana Carolina comentou e da Rosalba, porque eu acho que a gente está no momento de primeiro dar acesso, né, e a gente ter a mesma representatividade masculina dentro das organizações. E eu acho que um ponto que a gente deveria também discutir é que não é só uma questão de justiça, né, por a gente ter essa participação na sociedade de equivalente a 50% e não ter essa representatividade dentro das organizações, mas também porque a gente tem competências que são fundamentais dentro das organizações, né? E a gente faz a diferença. Então, eu queria escutar um pouco da Ana e também da Rosalba, que competências vocês consideraram que foram introduzidas na empresa na medida que vocês viram mais mulheres na liderança, né? Como que foi, o que você viu de diferente, né? Que aí depois a gente pode comentar também nos nossos núcleos, né? O que tem sido verificado na medida que a gente tem, né, dado formação para mais mulheres e essas competências acabam sendo valorizadas dentro das organizações. Então, na experiência de vocês, o que a gente fez a diferença, né? É bem importante esse ponto colocado por você. Eu consigo visualizar algumas tomadas de decisões que a empresa teve, que se não tivessem mulheres na sala, na liderança, elas teriam sido diferentes das que foram. Desde a questão da pandemia, né, a preocupação com o humano, a preocupação com as pessoas. Eu tenho para mim que as mulheres, eu sei que é um tema muito discutido sobre características femininas e masculinas,
mas eu vejo muito as mulheres com muito jogo de cintura, com muita criatividade, com muita inovação, então, muita espontaneidade, e isso é muito valioso para a tomada de decisão e para um negócio, né? Não que os homens não sejam assim, né? Mas eu vejo essa característica muito marcante nas mulheres e que, bem aproveitadas, né, tem aí todo o potencial de trazer grande sucesso. Então, acho que a pandemia foi um assunto que ter mulher na liderança, olhando para as pessoas de uma forma muito humana, foi muito, muito impactante para mim. E outros programas que foram idealizados por mulheres, como o programa da primeira escola de eletricistas do Brasil, em que as mulheres tiveram oportunidade, né, de acessarem a escola, e hoje temos mais de 50 eletricistas, elas têm um orgulho da profissão delas, de terem conseguido acessar isso, e que antes não era nem pensado, nem imaginado. Por quê? Porque falava-se sempre da questão de força. Então, precisou que uma mulher pensasse em como adaptar toda a estrutura para que outras mulheres tivessem acesso àquilo. Quando a gente fala de equidade, vem muito para mim uma imagem, não sei se vocês já viram essa imagem, de duas pessoas assistindo a um jogo de futebol, e que uma pessoa é muito baixa e não consegue assistir. E aí pegam, colocam um banquinho para que essa pessoa suba e ela consiga, então, assistir. Então, é muito isso, né? Às vezes é pensar, por um lado, por uma ação pequena, mas que faz toda uma diferença. E eu vejo que mulheres na liderança fazem essa diferença, trazem uma visão que se tivesse uma gestão só masculina, não seria tão criativa assim. De novo, não dizendo que os homens não são criativos, não é isso, mas a importância da diversidade, né? A importância de ter pessoas que pensam diferente, com experiências de vida diversas, é muito mais, a chance de você acertar é muito maior do que a de você errar. Isso é uma coisa meio lógica, né? Que não atinge só a questão da equidade de gênero, mas tantas outras diversidades. Eu acho que esse é um ponto, eu vou passar para a Rosalba, mas a gente tem visto isso em gestão de projetos, né? Hoje todas as organizações estão projetizadas, né? As suas estruturas são por projetos e tem competências que são fundamentais em qualquer tipo de organização, né? E quando a gente introduz métodos ágeis, né, onde a questão da colaboração ela é fundamental, né, de você ter flexibilidade, de você ter uma visão mais empática em relação ao outro, né? Eu acho que isso de alguma maneira é mais fácil de ser observada naturalmente na mulher. Isso não significa que não seja desenvolvido nos homens, e a gente está aí mostrando que muitos dos nossos cursos de soft skills têm tido uma procura, né, por homens, né, e essa mescla, porque na verdade é isso que a gente quer, né, a gente quer essa diversidade. E aí eu passo então a palavra para a Rosalba, para ela ver também o que ela considera na observação, né, dos seus pares, das outras gestoras e diretoras, que são competências fundamentais que fazem a diferença quando a gente tem uma liderança feminina. Sim, Graciela, eu penso que em termos de competências, de hard competências, as competências duras, acho que nós somos muito similares. Mas quando já vamos para as competências brandas, aí é onde eu acho que a mulher traz um pouco de diferença para o ambiente, como você está comentando. Então, eu penso que tem algumas características femininas, como a resiliência, poder lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. Então, eu acho que tem esse tema de capacidade organizativa que as mulheres temos também, até por todos os roles que temos, né? Mãe, filha, esposa, estudante. Então, assim, a mulher consegue lidar mais com temas complexos, porque está acostumada a isso, assim, e saber resolver, vamos resolver aqui, vamos resolver cá. E esse tema de resiliência, e o outro que eu chamaria, você acha que também comentou, empatia. A mulher traz essa parte de
alguém está passando mal no grupo, a mulher pode parar e se sentar a perguntar o que está acontecendo, como posso te ajudar. O homem, às vezes, é um pouco mais mecânico, sem falar que não tenham homens com essas características. Mas a mulher tem mais isso do cuidado, né, de estar pendente do outro. Então, eu penso que são essas competências as que mais nos ajudam neste processo. A empatia que geramos com o outro, a resiliência que também temos e nossas capacidades de tarefas complexas, ao mesmo tempo poder lidar com elas. O importante é que estamos conseguindo, né? Agenda positiva, estamos conseguindo. É difícil, não vou dizer que é fácil, é extremamente complicado, mas está dando certo. Eu trabalho aqui com análise de dados, né? Tecnologia e análise de dados. Então, eu estou há 10 anos nesse calvário. Meninas, venham para a FIA, vamos estudar. No começo era super complicado e as minhas classes de MBA eram meninos e meninos. E aí tem que evangelizar. Vai, faz uma palestra aqui, faz uma palestra ali, conta o que é isso. Isso, né, dá para todo mundo, conseguimos aprender, é de fácil aplicação e vai. Mas eu penso que no mundo de tecnologia, uma coisa super complicada e é uma barreira de entrada é a carga horária. Porque, em geral, toda esta equipe de tecnologia trabalha na retaguarda, não pode deixar o sistema cair. E aí, onde fica a administração da casa? Então, a mãe fica muito dividida. Eu vou trabalhar 10 horas e meu filho, e como é que fica? E muitas vezes nas empresas, elas têm barreira de entrada. Não vou chamar esta aluna, esta executiva, porque se precisar varar uma noite, ficar até mais tarde, se torna complicado. Mas com o passar do tempo, né, as coisas foram mudando e aí a família entendeu que o papel da casa é de todos da casa, né? Não só a mãe que tem que tomar conta deste filho, a casa é de todos, as compras são de todos. Então, aos poucos, as minhas alunas conseguiram, não é? Vender o peixe também internamente da casa, e aí a mãe ajuda, o pai ajuda, a irmã ajuda, entra aquele grupo, né, Mulheres Unidas, uma vai ajudando e a coisa foi complicando, né? Complicando não, descomplicando. As coisas foram sendo mais facilitadas, então elas já estão entrando hoje com uma classe de 20%. No começo não tinha nada. Então eu já consigo trazer 20% de alunas para essas iniciativas. E estamos com uma corrente do bem. Então, elas trazem outras que vão trazendo. A professora Renata vai falar de tendências de futuro, mas eu acho que ainda para conseguir uns 50% no meu mundo, ainda vamos ter uns 5, 6 anos para que eu consiga. Não que eu não consigo trazer na entrada a mesma chance. Então, por exemplo, faço uma iniciativa, vamos ter uma bolsa. Vai ter uma bolsa aqui, uma vaga. Então, o que eu tento trazer? Metade homens, metade mulheres para concorrer e nem sempre eu consigo. De repente eu tenho 10 homens super dedicados que querem e 3. Então já estamos com uma desigualdade de interesse que penso que temos que mudar. Enquanto mais você visualiza, né, mulheres nas funções que é o seu desejo, você acaba tendo mais confiança de você buscar ações de desenvolvimento para que você possa, então, ter essa mobilidade. Porque esse é um aspecto super importante, porque não é só você entrar, mas como que você se move dentro da organização. Quais são esses estímulos, né, que você tem para que você possa ascender funções e que trabalhe com aquilo que tanto a Rosalba como a Ana falou, dos vieses inconscientes, né, no sentido assim, puxa, eu já vou pressupor que uma mulher não queira trabalhar de madrugada, porque tecnologia, e não, quer dizer, qual o problema se você está trabalhando com núcleos familiares e aí não é uma questão de, um reconhecimento de que se um está trabalhando, o outro dá um suporte. Então, essa é uma batalha, né, que a gente tem que travar. E eu acho que é uma luta que acaba sendo puxada muito mais por mulheres que estão nesses cargos. E aí eu acho que entra com as políticas de gestão de pessoas tão importantes, né? Assim, que vão definindo, puxa, nessa vaga eu vou ter que ter homens e mulheres, assim, não é só ter currículos de excelentes homens, mas por que não chamar também mulheres? A gente percebe que em comitê de sucessão dentro de empresas é fundamental ter a participação de mulher. E assim, isso são inúmeros exemplos, já comprovado na literatura, que quanto mais mulheres tiver numa comissão, certamente você consegue visualizar maiores chances de mulheres ou, né, acabando ascendendo ou entrando em mestrados, entrando em doutorado. Então, faz a diferença a gente estar nessas funções. Mas aí eu queria, claro, escutar a Rosalba e a Ana nesse aspecto.
Não, eu queria só complementar, já que a professora trouxe o assunto de tecnologia, e estamos falando de altos cargos, mas eu queria falar de um caso bem básico de como, às vezes, se não estamos atentos, fica. A indústria farmacêutica, no passado, todo o processo de embalagem de medicamentos era manual, né? Então, você via as linhas de embalagem cheias de monte de meninas colocando en las caixinhas todos os medicamentos. Foi tecnificándose a indústria, automatizándose, e nosso inconsciente que definiu, não, os homens são os que podem trabalhar com essas máquinas automáticas, com todo. E em uma discussão que tivemos o mês passado na empresa foi, por que foi que se diminuíram as mulheres nas áreas de embalagem? Porque a gente começou a automatizar e tem menos mulheres, e aí até meu presidente falou, e por que a gente não treina mulheres? Acaso elas têm alguma dificuldade para aprender? Então, o viés, né? Ninguém falou nunca tem que ser homem, mas, não, tecnologia, um computador tem que ser homem, e já começamos a mudar isso, não? Coloca a mulher que trabalha com equipamentos de alta tecnologia, então, é sempre estar atento e encontrar essas oportunidades para dar esses espaços que sempre vão aproveitar. Os dois, tem que ser um tema de equidade, como comentava a Ana, e não um tema de dogmas para um lado ou outro. A equidade, como funciona, garantindo a inclusão de todos. Era isso o que queria comentar. Rosalba, um pontinho interessante no que você está dizendo, realmente, elas não vêm. Mas quando vêm, só tiram 10. Então, a maioria das mulheres é altíssimo desempenho. Maioria. Em geral, não chegam atrasada, consegue fazer uma programação de agenda, sair, deixa o filho e chega na hora. E 10. Só tem 10. Muito difícil elas não conseguirem fazer uma coisa de alta performance. E quando tira 9, 8, não quero. Posso fazer outra prova? Eu quero melhorar. Eu não aceito uma nota dessa no meu currículo. Quero melhorar. O comprometimento e a dedicação, né? Porque a luta é diária, né? Organização. Então, você tem que fazer muito mais para você conseguir ter voz, né? Eu acho que a gente tem que falar aqui qual é a nossa voz dentro das organizações, né? A gente, no meio acadêmico, a gente tem feito isso, e é super importante que núcleos como os nossos sejam aí coordenados por mulheres, né? A gente sabe a nossa batalha, né? Dentro de uma universidade, dentro de um curso de administração, dentro da fundação, e é isso, eu acho que a gente agarra, né? Eu falo isso no coletivo, e estamos aí para ocupar as posições mais estratégicas, né? E aí eu acho que agora a gente tem, falando de tendências, isso, eu não sei o que falando você tem. De tendências, eu acho que tem alguns pontos interessantes aí sobre tendências, né? Primeiro que a gente tem observado o aumento da participação de mulheres, por exemplo, nos cursos de MBA. Então, temos, né, algumas áreas que são mais desafiadoras, como a professora Alessandra comentou, aqui na área de tecnologia, mas mesmo nos nossos cursos de formação generalista, há 25 anos, quando nós lançamos o MBA Executivo Internacional, o número de mulheres era 0. Não tínhamos mulheres na sala de aula. Hoje, aproximadamente 30%. No International MBA, que é um curso para um grupo de executivos mais jovem, chega a 50%. Então, a gente já vê aqui aquela primeira tendência que falamos sobre as mulheres não alcançarem os cargos mais altos da alta gestão. Vem melhorando, mas tem muito ainda o que se melhorar, né? Então, a gente observa essa tendência aí de melhoria, de uma certa forma, nesse aspecto. Mas pensando para o futuro, Rosalba e Ana, o que eu pergunto para vocês é o seguinte: como vocês enxergam uma espécie de roadmap, um caminho a ser percorrido, tanto para as mulheres, para elas se prepararem para ocupar esses cargos, seja na área de tecnologia ou alta gestão, o que a mulher tem que fazer? Quais são as dicas aí com base na experiência de vocês, que são mulheres executivas super bem-sucedidas? Então, um roadmap para as mulheres e um roadmap para as empresas, porque eu também vejo muitas empresas querendo incluir esses aspectos da diversidade na sua gestão, mas tendo dificuldade de dar aquele primeiro passo do que executar. Como que eu começo? Né? Então, o que vocês dariam aí de dicas para os dois lados, né? Tanto para o lado da empresa que quer incorporar isso, como para o lado da profissional, da mulher
né, que vai continuar aí com as suas questões domésticas, familiares, mas que também vai ser um agente cada vez mais importante, né, uma líder aí dentro desse novo contexto. Bom, olhando para um contexto geral, né, empresa e o que nós podemos fazer, né? A gente não é fácil, né? A gente tem um aspecto cultural muito forte. Nas rodas de conversas que temos com as mulheres na empresa, a dificuldade em coordenar as tarefas, em ter uma estrutura, em ter apoio, e a exaustão é sempre muito evidente. Então, temos uma questão cultural muito forte, não é todo mundo que tem como contar com uma estrutura, que tem os pais próximos, ou que consegue contratar babás, ou que consegue pagar uma boa escola período integral. Então, existe esse tema que não tem uma resposta, não tem uma solução muito fácil, né? É uma questão cultural, as próprias mulheres pegam esse peso para elas, as pessoas exigem delas, existem homens que não acordaram ainda para o tema de divisão de tarefas. Então, assim, o que eu vejo dentro da empresa, na conversa com as pessoas, que é um tema cultural bastante difícil de enfrentar. Mas, deixando essa questão de lado, né, o que eu aconselho para as mulheres? Primeiro, é não ter medo, né, tentar refletir um pouco sobre síndrome da impostora, que é um tema que eu vejo cada vez mais presente nas mulheres que param para refletir um pouco do por que não ter a coragem de participar de um MBA, a coragem de falar em público, a coragem de se expor, entender por que às vezes não é legal o homem tomar a frente, que a gente precisa tomar a frente, a gente precisa ter coragem, a gente precisa falar. Então, acho que a síndrome da impostora é algo que precisa ser muito trabalhado e a gente não tem que ter medo, a gente tem que avançar e acreditar que tudo vai dar certo. Se preparar, mas não se preparar de aquela forma enlouquecidamente que eu tenho que ser a primeira aluna a tirar 10, a melhor mãe do mundo, a melhor tia, a melhor filha. A gente tem que se entender e se aceitar, né? Porque senão vem aquela exaustão pesada que também impede um pouco de avançar. E a empresa, o que ela pode fazer? A empresa pode fazer muita coisa, gente, desde prestar atenção no horário que as reuniões são marcadas, de repente ajudar colocando nas empresas que são grandes, né, colocando um serviço de creche dentro da empresa, desde construir programas de mentoria sérios, em que as mulheres elas conseguem ter contatos uma com as outras, incluir até os homens nesses programas para que eles fiquem um pouco mais, para que eles consigam cultivar a empatia e consigam olhar para as mulheres, vendo uma possibilidade delas ascenderem na gestão. Então, a empresa, eu vejo que ela tem muito a fazer, e por experiência própria, assim, nesses anos na IDP, do programa, eu vejo que nesses pequenos gestos, a gente já conseguiu colher muitos frutos, né? Então, eu vejo assim, a empresa como uma forte aliada, e o que eu incentivo as mulheres é terem cada vez mais coragem, não terem de jeito nenhum medo, e refletirem um pouco sobre essa questão cultural que vem forte, mas isso a gente, enfim, tem que enfrentar, mesmo sabendo que não é fácil. Ótimo, maravilha. E você, Rosalba, que dicas você daria para as nossas meninas, para as mulheres? Assim, eu concordo com a Ana Carolina que o primeiro ponto é preparar-se, porque a gente tem que estar preparado para qualquer desafio, né? As oportunidades não caem do céu, você tem que estar preparado para esse momento de sorte que vai chegar. Mas eu me queria focar em 2 pontos que eu acho que são bem importantes. As mulheres têm poucas, que eu comentei agora há pouco, tem poucas mulheres em que se modelar, até por toda a falta que a professora Renata estava comentando. Então, se eu já estou em uma posição de liderança, eu tenho que servir de modelo para isso. Eu tenho que mostrar, eu tenho que ajudar mulheres, eu tenho que ver como consigo ajudar a quem está começando. Eu sou dessas. As estagiárias que começam na minha área, converso, quero entender o que está acontecendo com elas. Tentar pegar desde o início, empoderar essas meninas para chegar a esse ponto. E por que eu estou comentando disso? Porque
eu até estava lendo outro dia numa matéria, homem recomenda homem, né? E como a maioria dos homens estão nas posições de liderança, continua sendo homem. E nós, mulheres, não temos essa parte. Às vezes, as mulheres estamos em posição de liderança e eu posso recomendar a Ana Carolina em uma posição, não, mas eu não gosto como a Ana Carolina se veste, eu não gosto como a Ana Carolina fala. Então, às vezes, as mulheres somos saboteadoras de outras mulheres. Então, por que não, assim como homem recomenda homem, mulher recomenda mulher? Então, essa é a recomendação minha. Cada um desde seu ponto, como consegue ajudar que mais mulheres ocupem posição. E, por último, também tem aquele ponto de... desculpem, gente, se me foi a ideia do que ia comentar. Acho que vou terminar aí, em outro ponto se me foi agora neste momento. Mas o mais importante que eu acho que a gente tem que conversar está relacionado com servir de modelo e recomendar mulheres, ajudar a mulheres a crescer, tirar um pouco esse aspecto que às vezes entre mulheres temos, que também temos que falar coisas que as mulheres não somos tão boas. Somos um pouco egoístas. Então, até que ponto eu sou empática com minha colega e ajudo ela também a se desenvolver no mundo corporativo. Então, essa é minha principal dica para quem está vindo aí. E já o outro ponto é networking. As mulheres fazemos pouco networking. O homem facilmente se reúne a tomar uma cerveja e fala da nova tecnologia, fala do que está acontecendo, política, economia. As mulheres, às vezes, não, política, eu não falo de política. Ai, que chato falar disso. Economia, eu não entendo de indicadores de economia. Então, até que ponto fazer esse networking para aprender algo, para ter conversa, para você estar em qualquer reunião e participar ativamente e não ficar daquele lado da mesa esperando que os outros decidam por você. Essas são minhas dicas. Acho que esse ponto, assim, da gente servir de referência, né, mas é uma referência positiva, né, porque eu acho que teve no passado, talvez uma geração que masculinizou, né, assim, quis para ser aceita, né, tinha que falar igual, tinha que ter, e acabava tendo uma comunicação mais tóxica e tal. E eu acho que agora a gente consegue comprovar que uma gestão mais humanizada, mais afetiva, não é sinônimo, né, de não resultado, de não produtividade, né, muito pelo contrário, né, e quanto mais tiverem mulheres que você inspire as novas, né, puxa, né, eu gostaria de ser como a Rosalba, como a Ana Carolina, né, e inclusive como ela lida com o tempo, como ela lida com seus pares, né, na sua representatividade, na sua legitimidade, acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que agora a gente está num caminho de um círculo virtuoso, onde a gente já tem alguns exemplos. Ainda somos poucas, mas essas poucas estão servindo de bons exemplos, né? Mas, claro, a gente não pode se descuidar também, né? Porque, assim, é importante que as organizações assumam que existe ainda uma disparidade, né? E que é fundamental essas ações afirmativas e é fundamental que quem está nessas posições saiba da sua importância, né? E na importância de continuar com esse círculo virtuoso. Então, eu acho que a gente tem aqui, tanto a Ana Carolina como a Rosalba, como excelentes exemplos e como vocês duas, como ótimos exemplos aqui dentro da FIA, né? Eu acho que a gente acaba estimulando outras que sigam também a carreira acadêmica, né? Que vejam na academia um locus, né, de inclusão e também nos nossos cursos, né? Então, acho que a gente tem essa responsabilidade que a gente não pode eximir disso, né? A gente é um exemplo para o bem ou para o mal. E também acho que enquanto escola de negócios, nós também temos esse papel de formar um ser humano, né? Quer dizer, formar um profissional, uma profissional melhores, um ser humano melhor, mas com essa consciência, né, da diversidade, da importância da inclusão das mulheres aí nos diversos campos. E quanto mais conscientes nós também estamos, acho que mais nós podemos cumprir esse papel de apoiar as mulheres nessa formação, que ambas falaram, né? Então, tanto a Rosalba como a Ana destacaram aí no roadmap delas, né? Como começar. Um dos pontos é lidar com as dificuldades, ter consciência, né, da cultura, mas é básico você ter uma formação adequada, né, para estar preparada para enfrentar os desafios. Então, acho que aqui na FIA o nosso papel também
E que bom, né, que a gente está aqui nesse movimento de poder tratar desse assunto de uma forma tão ampla e com vocês, e que vocês, né, compartilharam com a gente os seus exemplos de forma tão generosa e tão verdadeira, né? Então, isso é super importante para nós, porque é um caminho a ser percorrido, né? Que não vai terminar aqui nesse evento de hoje, né? Deve ter muitas outras coisas para a gente, enquanto escolas de negócios, também levar adiante. Levar adiante. E o que a Rosalba falou foi perfeito, foi o caminho que minhas alunas encontraram, o networking. Começaram a fazer networking de tecnologia, uma vai trazendo a outra, trazendo a outra, trazendo a outra, e aí começaram a fazer esses grupos e diversificaram, aí se combinaram. Não, eu vou para o setor de alimentos, aí eu vou para a farma, eu vou para a Petrobras, se dividiram entre elas. Vamos nos dividir, porque se ficarmos todas no mesmo setor, não vai dar. Então, elas se orquestraram, dividiram, tem uma certa net acontecendo aí para tentar ir o mais longe que elas puderem e tentar abraçar todo mundo, né? Não largando os homens de lado, jamais, mas tentando trazer o equilíbrio, trazendo da importância, né? E principalmente, né, uma ajudando a outra nessa fase que eu acho que é mais difícil, a família. Como é que você consegue mudar este paradigma que veio de geração em geração, que você não é a mulher que vai ter que fazer compra sempre, que você é aquela executiva que tem que trabalhar com 2 papéis. Então, eu acho que a gente está conseguindo. E aí a ideia é essa, né? Nesse FIA, conversando com as mulheres, vamos estar aqui com várias executivas, nesse empoderamento, nesta ajuda, neste grande networking, para que possamos trabalhar aí para um mundo melhor, né? Para uma sociedade mais igualitária e com oportunidades para as meninas. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Grazi. Obrigada, Renata. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Rosalba. E até breve. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo. Obrigada.